Olá, bem-vindos ao Infra FM Talks. Hoje a gente vai ter uma conversa super interessante com o Ailton Vendramini. O Ailton Vendramini, ele é especialista em estratégia empresarial e comercialização. Ele representa a Dr. Zero Cost. Ailton, muito bem-vindo ao Infra FM Talks, é uma alegria tê-lo aqui, certo? Obrigado, Léa, pelo convite aí. Então, tá bom. O que a gente queria saber de você inicialmente, né, como que você acha que esse novo normal que está vindo por aí, ele vai afetar as empresas que trabalham no segmento de facilities? Olha, Léa, eu acredito que eu tenho uma filosofia mais ou menos genérica, vou te falar como é que ela funciona. Eu acho que o empresário, por exemplo, o proprietário, o CEO, o Chief Executive de uma empresa de facility, primeiro ele tem que sentar, né, em cima do caixa, ou seja, ele tem que proteger esse caixa, porque nós estamos realmente no meio de uma crise muito forte, né? Segundo, acho que ele tem que olhar para o passado e desconstruir esse passado, porque o passado, o que era válido, ele não é mais válido hoje, né? Certo. Então, ele tem que buscar identificar esses sinais fracos que o futuro está nos enviando, né? E aí, vamos supor, algumas coisas que o futuro já vinha sinalizando, eu acho que estão sendo aceleradas, né? Então, por exemplo, essa parte do go to digital, né? Ou seja, ter uma parte digital aí, que as empresas estarem digitalizadas, não digitalizar o processo como era antigamente, mas melhorar esse processo e aí sim ir para o digital, né? E aí você tem uma série de outros itens que talvez, sei lá, mais de uma dezena, eu poderia citar dois. Como é que esse vendedor de facility vai trabalhar em home office, né? Como é que ele vai se comportar ao telefone, ou num chat, ou numa videoconferência, né? Que tipo de videoconferência ele vai usar? Se vai usar uma videoconferência para os clientes, um tipo de ferramenta, e uma outra interna, por exemplo, para treinamento de pessoal, etc. Sim. A própria, por exemplo, parte de seguros, né? Como é que as empresas de facilities deveriam se comportar frente aos seguros, porque outras pandemias estão aí a caminho, né? Sim. A saúde desses funcionários, né? Como é que a gente poderia melhorar a saúde desses funcionários, medir temperatura deles, etc. Então, eu acho que aí tem a própria educação à distância, né? Qual é o programa que vai fazer para educar esses funcionários? Então, eu acredito que tem aí uma série de ferramentas e de medidas que estão no horizonte e que devem ser pauta desses empresários. Deixa eu te perguntar, quando você fala desconstruir o passado, né, e na verdade tornar a empresa digital, mas dentro de uma demanda diferente que o mercado está solicitando hoje, você acha que rapidamente as empresas que prestam serviços, elas vão conseguir entregar aí para o contratado, né, um serviço de qualidade? Eu acho que tem que ela prometeu, né? Eu acho que tem que mudar o mindset. O que eu vejo muito nesse segmento eu vou fazer um determinado trabalho, então eu vou colocar 9 pessoas e um coordenador, isso vai custar tanto. Eu acho que esse mindset tem que mudar. Eu acho que tem que ser assim, o que o seu contratante está interessado, né? Ele está interessado, por exemplo, que o brilho do piso fique num determinado patamar. Hoje, por exemplo, você tem empresas no Brasil que fabricam equipamentos que medem, por exemplo, o brilho de piso. Então, se você fez aquilo com 9 funcionários, com 90 ou com só 2, esse acho que é um problema da empresa de facilities, né? Então, eu acho que aí a mudança eu acho que caminha muito nessa mudança de mindset. Tá. E você acredita que os contratantes hoje eles devem se preocupar só com a questão do preço, visto que a gente terá aí uma economia um pouco mais recessiva adiante, né? Quais você acha que serão as variáveis que entram no jogo futuro quando a gente fala de contratação de serviços de facilities? Eu acho que isso tem que mudar, né? Como a gente está falando de mudança do mindset,
Eu acredito que, por exemplo, a gente vai enveredar para um caminho do SLA, né, do Service Level Agreement, né, ou seja, o que você quer, né, que qualidade de serviço você quer. Podemos medir isso? Como é que a gente pode medir isso? Eu posso te informar isso, por exemplo, online, né, você não precisa vir aqui, precisa limpar aqui, precisa trocar essa lâmpada, precisa cortar essa grama, né, então eu acho que vai ter as empresas que enxergarem como elas podem modular esses SLA, né, esse nível de serviço, eu acho que elas vão ter um futuro mais promissor, vamos dizer assim. Tá. E na sua visão, segmento de limpeza e também todos os serviços que a gente fala de facility service, você acredita que eles vão crescer aí pós essa pandemia que a gente está vivendo atualmente? Eu acho que é uma oportunidade única para eles crescerem. Por quê? Porque a parte de facilities, manutenção, limpeza, está diretamente conectada à saúde, né? A saúde está na pauta do dia, né? Vamos dizer, 24 horas por dia. Então, se você conseguir vender ideia, instruir o seu cliente de que, por exemplo, você está nesse segmento da saúde, você vai crescer, né? Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o cliente hoje, a gente que é leigo, a gente não sabe a diferença entre um vírus e uma bactéria, por exemplo, né? Alguns médicos, alguns especialistas até classificam o vírus como não é um ser vivo, ele teria que ter um outro tipo de, por exemplo, um antibiótico não funciona contra um vírus, né? Sim. Uma vacina antiviral. Agora, dentro do nosso segmento, por exemplo, que você está aí, que a infra atua muito fortemente, então você tem lá, por exemplo, pelo menos 3 grandes blocos, né? Você tem lá a detergência, né? Então, por exemplo, você de um detergente, de um sabão, qualquer coisa que o valha, você saca fora a gordura dos seus, né? Isso é uma maneira de você matar, por exemplo, de você se livrar, pelo menos não digo matar, mas se livrar do vírus. Depois você tem uma desinfecção, ou seja, quando você diminui a carga microbiótica para um determinado nível aceitável, né? E depois você tem a esterilização que você realmente elimina completamente. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma empresa de facility vai fazer uma limpeza, por exemplo, e o fulano lá tem uma criança de 2 anos, né? Essa criança coloca o brinquedo na boca, né? Como é que você tem esse brinquedo? Vai lá, tira o pó e tal? Não. Se você convencer esse contratante que você está fornecendo um serviço diferenciado, que você está pondo atenção naquilo e está dando uma solução para ele, você se destaca dessa maioria e você cai fora do preço e você tem um crescimento. Eu acho que, por exemplo, tem uma oportunidade para as empresas de facilities que é o seguinte, empoderar esse pessoal da ponta que está lá com o umbigo no balcão, vamos dizer assim, fazendo isso, para que ele dê um feedback para a organização internamente, e esse feedback faça com que a organização expanda os seus serviços, principalmente vou chamar na franja, né, da atuação dela. Te dou um exemplo, vamos supor, o fulano está lá fazendo um tratamento de piso num supermercado. Pede ele, por exemplo, de ter uma função correlata na reposição de alguma mercadoria, alguma coisa que está no chão, eu não sei, alguma coisa assim. Então, você sai daquele, o americano chama-se narrow mind, né, dessa mentalidade estreita, e começa a abrir. Agora, o futuro está aí, eu acho que é muito promissor para a área de facilities, né? O que eu vejo as pessoas se lamentando e tal, e reduzindo, e não pagando imposto e tal, tudo bem, acho que estamos no meio de uma crise, mas é importante enxergar esses canais. Sim, eu também concordo com você, porque como esse pessoal está na ponta no dia a dia, eles mais do que ninguém podem, né, observar o que está de diferente e como eles podem contribuir, né, e a partir daí, na verdade, chamar aí a sua empresa para mostrar isso e de repente até ampliar aí o escopo de serviços, né. Acho que tem aí muitas possibilidades, né? Quem está na ponta sabe exatamente o que acontece, sem dúvida nenhuma. E eu acho assim, que
esse pessoal tem que ser empoderado, né? Então, em vez de você pôr lá pessoas com um nível baixo, tudo bem, porque é um mercado, tanto a construção civil como a facilities é quase praticamente o mercado de entrada da mão de obra desqualificada, né? Mas se você empoderar esse pessoal, trazer ele para dentro de você, ser cúmplice, né, da missão da empresa, eu acho que além dele ser valorizado, ele vai trazer novas possibilidades de atuação. Sem dúvida nenhuma. E como que você, além disso, né, como você acha que esse escopo de serviços vai ser trabalhado, considerando que a gente vai entrar agora no momento, entrar não, nós já estamos, né, no momento recessivo e que ele deve demorar ainda um pouco a passar, certamente até 2021 a gente ainda vai ter que sofrer um pouco ainda com a economia, e isso, na verdade, acaba impactando na prestação de serviços como um todo, né? Eu queria ouvir também de você sobre isso. Eu acredito que o momento é um momento muito difícil. Eu acho que, apesar de o vírus ter chegado aqui somente em março, a gente não se preparou. Eu acho que foi um erro grosseiro no início dessa pandemia. Agora, eu acho que as empresas de facilities, elas tinham que se unir, por exemplo, em torno de representantes de classe como vocês, da Infra, como associações, como a Abralimp, enfim, vocês conhecem melhor do que eu isso, e buscar soluções junto ao governo, né? Por exemplo, porque em vez de você, por exemplo, dispensar as pessoas, você tem uma flexibilidade no contrato de trabalho. Você fala, as pessoas não estão trabalhando, mas eu vou pagar só 20% deles, do salário. Não ser uma coisa digital, 0 ou 1. Então não está trabalhando? Manda embora, então reduz o custo. Não, nós precisamos de uma lógica difusa no meio desse caminho. E aí precisa que essas empresas, que vocês que têm essa voz ativa, você está aí quantos anos nesse mercado, atue fortemente para que o governo fale, entendi, então não vamos dispensar, vamos prorrogar pagamento de FGTS até 2022, não sei, alguma coisa assim. Vamos aceitar que os salários sejam de 20%, 30%, até as pessoas, a gente conseguir novos contratos. Você não fica muito assim, vou reduzir custo, vou mandar todo mundo embora, tem um custo enorme, daqui a pouco volta a economia, e muitos desses aí vão ficar pelo caminho, né? E o outro ponto que eu acho é que a gente estava discutindo, eu acho que é o empoderamento desse pessoal. Entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada do Facilities hoje. Ele pode, por exemplo, olhar o cliente, não olhar o cliente com os olhos do cliente, né? Então, você como é que diminuir custo e você melhorar a lucratividade, não da sua empresa de Facilities, mas do seu cliente. Então, no que você estava comentando, do pessoal repor, por exemplo, uma mercadoria, ou, por exemplo, num hospital, você não faz só a limpeza, mas você repõe um estoque, ou você vê um determinado nível de aparelho que está lá funcionando e anota digitalmente em alguma coisa. Quer dizer, isso vai diminuir o custo do hospital, né? Então, a gente, pela visão estreita, expande. E eu vejo um futuro muito bom. Agora, o futuro está aí, precisa enxergar, né? Sabe que você falando assim, eu me lembrei agora de um programa de TV, que eu não vou lembrar o nome, onde o CEO se põe na posição de um operador, né, e vai para dentro da fábrica, vai para dentro da área de serviços, e ele presta os serviços na base da operação, né? E ele fica... Ele não, são vários exemplos, né? Eles ficam, meu Deus do céu, coisas simples que às vezes poderia mudar, que eles poderiam instruir, e a partir daí realmente eles começam a ter uma visão do que tipo de serviço a empresa dele pode prestar de verdade para o cliente, né? Mas aí, de novo, né, a gente precisa aí da disponibilidade desses executivos e se colocarem nessa posição até para poderem melhorar muito mais a organização, né? Então, eu acho que isso é super importante, né? A gente consegue empoderar quando a gente sabe quais são os problemas que tem lá na ponta, né? Mas se a gente fica só na nossa empresa, na verdade, fazendo a gestão, né? Gestão de folha de pagamento, gestão de problemas, etc., e não vai na operação, e não está no cliente, não está junto dele,
como é que a gente vai poder organizar e melhorar o ponto de vista do pessoal que está na operação, né? Na verdade, até de orientar de uma maneira um pouco mais sistêmica, como a gente está falando aqui, né? Acho que é super importante você colocar isso, e me lembrou isso, porque eu acho que, inclusive, é um programa de TV muito legal, que eu gosto muito, mas que mostra exatamente isso, né? O executivo saindo da sua cadeira e indo para a operação, para ele sentir, na verdade, quais são as demandas e como ele pode ampliar aí o seu negócio numa quantidade de oportunidades aí, com certeza, muito grande. Eu acho até que ele poderia instruir também o contratante, né? Você vê, às vezes uma menina vai limpar uma bacia no banheiro lá, com uma determinada luva, e ela usa a mesma luva para limpar o lavabo. Né? Sim. Eu, como contratante, não estou percebendo isso, né? Mas se eu for instruído, não, mas ela está simplesmente transmitindo as bactérias de um lugar para o outro, né? Só estou transferindo. Certo? Uhum. Eu acho que se tivesse essa instrução do contratante, por isso que eu digo, está muito conectado com a saúde, que eu acho que agora é a hora, né, de pegar esse... Muito bem, e para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse, na verdade, uma mensagem para os contratantes, que, na verdade, é a maioria aí da nossa audiência, e que você desse uma mensagem para eles sobre como até orientar, ou como trabalhar de uma forma diferente aí a gestão desses contratos de serviços, né, dos facility services que a gente faz. Outro dia, você sabe que eu estava com um amigo alemão, diretor de uma grande multinacional, né? Ele foi diretor de compras durante 30 anos, ele aposentou, e a gente foi comemorar lá, enfim. E eu perguntei para ele, falei, pô, você ficou 30 anos, né? Teve um cargo fantástico, agora está morando na Alemanha, inclusive. O que você acha que você fez de errado, né? Nesses 30 anos como um diretor de uma empresa multinacional com milhares de funcionários? E ele falou para mim o seguinte: eu fiquei 30 anos sentado na minha cadeira, eu não saí, né? Eu não fui para campo, eu não fui visitar os meus fornecedores, existia todo um processo, mas eu devia ter pego uma parte desse meu tempo, ido lá e entendesse essa dificuldade. Eu acho que a gente precisa hoje de cooperativismo. Então, vamos supor, o preço é uma coisa importante, é lógico, mas tem um negócio chamado mais importante que o preço, que é o valor, né? Sim. O valor do serviço prestado. Você tem que comparar o valor. Quando o valor é muito maior que o preço, né, vale muito a pena você contratar. Então, eu diria isso para o contratante. Se o preço é igual ao valor, é justo, mas normalmente você consegue que essas empresas forneçam mais valor do que preço. Então, eu acho que para os nossos contratantes, para o contratante do Pessoa de Facilities, eu acho que trazer esse pessoal para mais perto do fornecedor e também empoderar ele no sentido de falar, olha, isso aqui é assim, aqui é assado, eu troco a luva, não sei, enfim, estou palpite na sua área sem conhecer muito. Mas muito bem, então a gente agradece, eu acho que foi muito rico estar com você aqui, até para a gente trazer esses insights, porque eu acho que esses insights aqui, de repente, podem despertar aí no nosso mercado, né? Poxa, vamos olhar também sobre um outro ponto de vista, né? E vamos melhorar aí a nossa gestão, porque eu costumo sempre falar, né? As oportunidades estão aí, né? As empresas que estiverem atentas, né? Elas vão conseguir sair desse momento, acho que muito mais fortes, se observarem essas oportunidades que tem, né? E não ficar sofrendo só dentro da empresa. Ai, meu Deus, né? Tem o imposto, tem a folha de pagamento, tem um monte de coisa para resolver, né? Então vamos lá na base, vamos ver o que está acontecendo, vamos sentir essa operação e a partir daí conseguir dar um novo olhar até para a própria organização, né? Porque o futuro está aí, a gente precisa realmente se modernizar em todos os aspectos, tá certo? Agradeço muitíssimo, adorei falar com você, espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Com certeza, depois a gente vai tomar um café pessoalmente, tá certo? Tá ótimo. Fica com Deus. Semana para vocês aí. Para você também, fica com Deus.